Morning! Tá na hora de trabalhar. Let's go! E aí, galera? Cheguei do trabalho agora. Já trabalhei essa manhã, agora são 8 da manhã. Eu tenho que buscar minha filha em Queenstown, que ela tá na casa do pai. Eu moro aqui em Southland, que é no sul da Ilha Sul da Nova Zelândia. E eu quero falar para vocês hoje um pouco sobre a experiência de trabalhar e morar numa fazenda de leite. E enquanto eu vou buscar ela, a gente vai conversando e eu vou contando um pouco das minhas experiências aqui, das vivências. E é isso aí, bora lá. Bom, vou contar para vocês um pouco da minha experiência. Eu nunca trabalhei com fazenda, com terra. Eu sempre fui da cidade, estudei e trabalhei para trabalhar em escritório, praticamente isso. E aqui na Nova Zelândia, a gente, quando vem para cá, a gente descobre outros trabalhos, outras funções, outro estilo de vida. Eu vim para cá, nos meus primeiros trabalhos, eu trabalhei com limpeza e não imaginava vir para a fazenda de leite a princípio, por mais que eu amo animal, amo estar no interior. Quando eu morava em São Paulo, os meus lugares favoritos de viajar eram para o interior, em contato com a natureza, sempre gostei, mas nunca imaginei que aqui eu ia parar numa fazenda de leite. E desde que eu vim morar para cá, eu morei sempre na Ilha Sul, morei em Cromwell e morei em Queenstown. E depois que eu estava em Queenstown, depois da pandemia, a cidade começou a encher muito de novo de turista, e Queenstown é uma cidade muito turística, então esse espacinho de paraíso na terra, ele é disputado e muito turista vem para cá. Então eu resolvi querer sair de Queenstown, eu queria ir para um lugar afastado, eu precisava ir para um lugar afastado. Então, não sabia para onde eu ia, mas eu já tinha botado na cabeça que eu ia sair da cidade. Por mais que eu já morei em São Paulo, cidade gigante, Queenstown, uma cidade pequena, mas muito turística, então muito frequentada, muita gente circulando, e isso estava me sugando, estava me fazendo mal. E eu estando nesse paraíso, me sentindo mal, não fazia o menor sentido. Então eu já tinha decidido que ia para algum lugar afastado. Até que eu conheci uma pessoa que comecei a me relacionar, que ele estava procurando trabalho na área rural também, na fazenda. Então falei, bom, acho que esse é o caminho. Vou procurar um trabalho na fazenda. E comecei a procurar, conversei com amigos em comum, que eu sabia que trabalhava na fazenda, enfim. E tem os sites aqui especializados para procura de trabalho na fazenda, para especificamente trabalhar com animais de grande porte, que é boi e vaca, né?
E também tem a parte de ovelha. Então tem um site especializado que não são os sites tradicionais que tem aqui no país para procura de emprego, é um site específico para procurar trabalho rural. Eu vou pôr o link aqui. Então, comecei a procurar até que consegui um contato de um amigo, do conhecido, que tinha alguém procurando trabalho numa fazenda para casal. E bom, e decidi ir atrás disso. Fui, visitei a fazenda, conversei com a pessoa responsável. Nossa, fiquei muito feliz e as coisas aconteceram muito tranquilamente, muito fáceis, encaixaram. Eu entendi como seria para eu me mudar com a minha filha, porque a escola é rural. Entendi como que funcionavam as coisas, depois eu conto mais, posso contar mais como funcionam essas coisas de dia a dia aqui, como que funciona o dia a dia de escola, mas consegui o trabalho, vim para fazenda, não é essa que eu tô, eu troquei de fazenda, mas tudo foi fluindo muito tranquilo. Meu inglês não é perfeito, tenho muitas dificuldades, mas vou me resolvendo. E cheguei à fazenda, e foi tudo para mim foi um acontecimento, porque a partir daí eu comecei a enxergar a vida de outro jeito, enxergar as coisas de outro jeito. Eu já via os ciclos da natureza acontecendo aqui na Nova Zelândia, porque quando eu saio de São Paulo, que é grande cidade, muitos prédios, você não consegue ver o ciclo da natureza, né? Você não consegue ver o ciclo das árvores, diferentes árvores, você não consegue ver o ciclo da grama, o ciclo do céu, a lua, o sol, para onde ele se move. Quando você está numa grande cidade, é tudo muito fechado, como se estivesse numa caixa. E aqui, já estando na Nova Zelândia, eu comecei a enxergar esse ciclo da natureza. E estando na fazenda, tendo contato com o animal, que eu já amo animal, foi assim impressionante para mim. E dali eu comecei a criar a paixão, porque o trabalho não é fácil, o contato com a natureza é gostoso, mas o trabalho não é fácil, principalmente no começo. Uma vez que o seu corpo acostumou, pegou, as coisas vão que vão. Mas antes disso, para se acostumar, para se adaptar, é muito complicado, porque você tem que se adaptar a horários, a trabalho braçal, a umidade, ao frio. Então são muitas barreiras que você tem que ir quebrando e passando para conseguir alcançar esse gosto de estar na fazenda. E mesmo assim as coisas, como qualquer outro trabalho, são difíceis. Mas quando exige o corpo, né? Temperatura muito baixa na Nova Zelândia, às vezes geada, às vezes neve, às vezes chuva. O sol da Nova Zelândia é um sol muito perigoso por causa do buraco da camada de ozônio. A nossa exposição a UV, se eu não me engano, é muito grande, então o índice de câncer de pele aqui é maior. Eu descobri que eu tenho uma mancha aqui, descobri que é por conta da exposição crônica ao sol, descobri tem pouquíssimo tempo. Enfim, então são coisas que a gente vai adquirindo da fazenda. Tem um dedo amassado, que a vaca esmagou meu dedo. A vaca esmagou, mas foi culpa minha. Eu aprendi que quando a vaca esmaga meu dedo, a culpa é minha. Mas é isso, vamos continuar. Eu vou agora pegar. Eu já tomei banho, tô de banho tomado. Esqueci de falar que eu tô de banho tomado. E vocês perceberam, né? Troquei de roupa, tomei banho.
E tô pronta para pegar a estrada, o solzinho tá vindo. Tô pronta para pegar a estrada para ir para Queenstown, buscar a Tena, minha bonequinha. Então bora lá. Ai, que gostoso o solzinho para iluminar a casa. Ai, meu Deus. Ai, meu Deus. Bora. Você fica, eu bora. Vamos. Não, você fica, eu vou. Numa cidadezinha no caminho, indo pra Queenstown, porque da minha casa até Queenstown são 2 horas. Mas eu quase não paro, mas eu vou parar aqui porque tem uma lojinha, uma lojona, uma loja legal, que eu sempre quis parar pra dar uma bisoiada, mas eu nunca tenho tempo. E como hoje eu tenho tempo, eu vou tentar dar uma olhadinha ali, vamos ver se eu consigo filmar um pouquinho pra vocês. Mas daqui a pouco eu falo mais também. Aqui é uma loja de disco, de presente, de pele de animal. E o velhinho aqui super simpático. Quanta coisa. Achei um lugarzinho bem gostoso aqui para sentar, falar, andar. Vou falar um pouco para vocês dos meus sentimentos assim de trabalhar na fazenda, né? Trabalhar na fazenda exige muito do corpo, muito do físico no começo. A gente precisa ter uma adaptação, né, do músculo, de cada músculo que usa. A gente acaba usando músculos diferentes do corpo que a gente não está habituado no dia a dia. E quando a gente faz isso, a gente tem que adaptar o corpo, né, para esse dia a dia na fazenda. Fortalecer braço, até você conseguir ter esse condicionamento físico de trabalhar na fazenda leva um tempo, né? No começo você sente muita dor no ombro, e pelo menos eu nos braços, músculos. Então esse é o primeiro desafio de quando você vem trabalhar na fazenda, né? Por ser pesado. Muita gente acha pesado, mas é por conta de o músculo não estar habituado mesmo. Uma vez que você habitua, aí é tranquilo. Outra coisa é o sono, né? De acordar cedo, às vezes 3h30, 4, às vezes 2h30, dependendo do que vai acontecer na fazenda. Mas também é outra coisa, o nosso corpo ele é muito, muito adaptável, muito adaptável. Então, eu sei que tem gente que não se adapta a sono porque não corrige as principais coisas que faz você não conseguir ficar bem no sono, né? Que a primeira principal é dormir mais cedo, né? A gente quer dormir até tarde, ficar no celular. E isso para quem trabalha na fazenda não funciona. Você pode até ficar no celular até certo horário, mas normalmente o horário para quem vai dormir, para quem acorda cedo, não pode passar de umas 9 da noite. E falar em dormir 9 da noite, muita gente fala, meu Deus, é muito cedo para dormir. Só que tem que ser assim, para você acordar cedo bem no outro dia e ficar bem, e levar o dia bem, porque o sono, se você começa a negligenciar o sono, você começa a não trabalhar direito, não aguentar o tranco, porque já é um trabalho físico. Por mais que você adapte seus músculos, você está fazendo um trabalho físico, que te exige também comer bem. Você sempre comer comida, comer bem. Tem gente que vive de lanche? Tem gente que vive de lanche, mas não é o ideal. Então, o corpo físico adaptado, e você adapta o sono, dormindo cedo para acordar cedo, aí as coisas começam a funcionar melhor. Então você já começa a ter uma vivência na fazenda mais fácil,
Porque essas são as duas coisas que espantam muita gente de não conseguir trabalhar na fazenda. Conheço pessoas que já tentaram, não se adaptaram. Outra coisa que também espanta as pessoas é o tipo de acomodação. Aqui na Nova Zelândia é muito comum você ficar com uma casa para você na fazenda. Cada funcionário tem a sua casa. Mas acontece de fazendas terem casas compartilhadas. E isso não contribui para a permanência da pessoa, né? A gente, como brasileiro e outras nacionalidades também, a gente gosta... Bom, o ser humano gosta de viver em comunidade, mas a gente necessita de comunidade. O brasileiro necessita muito de comunidade. Então, se você não encontra uma boa comunidade da onde você está trabalhando, isso também pode não ser tão favorável. Então imagina, se você não adapta o corpo, né? Tem problemas com dores, porque a gente pode ter problemas com dores crônicas. Então é um problema que não sei se dá para ser tão superado, né? Mas tem que pensar então no corpo, no sono, na alimentação, na residência, na comunidade. Então são muitas variáveis que te fazem ficar ou não na fazenda, aguentar ou não. Então, dizem que não é para todo mundo fazenda, né? Quer dizer, nem todo trabalho é para todo mundo, mas tudo é questão de adaptação e do que você quer, de força de vontade. Então, vamos continuar a viagem para ir para Queenstown. Vou buscar minha pequena e vou dar um beijo no mozão, ver minha irmã. Então, bora lá, continuar a estrada. Parei aqui num lugar onde tem um view bem bonito. Vamos ver se tá ventando. Ah, tá ventando. Dá pra falar aqui, mas acho que não. Olha como é lindo aqui. E hoje nem tá tão ensolarado. As cores. Pra lá e pra lá. Eu quero falar um pouco mais. Uma parte muito importante que eu acho que uma parte que foi a que eu mais gostei de aprender na fazenda. A parte que eu mais gostei de sentir na fazenda, que é esse contato com um animal tão grande que é a vaca. E ver elas convivendo, vivendo, ver qual que é a nossa participação nesse processo, entender essa indústria de leite, entender essa indústria de animal, e tudo isso é muito complexo, né? Porque eu amo animais, mas eu como carne, né? Eu não tomo leite, mas consumo produtos derivados do leite. Então, e tem toda a relação de maus tratos animal, o que é considerado maus tratos, o que não é maus tratos. É tudo muito complexo, mas quando você começa a trabalhar numa fazenda de leite e você começa a se deparar com esses questionamentos, com esses paradigmas, com essas impressões, é uma loucura, porque basicamente a gente lidar com os animais e a gente percebe o momento que eles estão incômodos, o momento que eles estão sofrendo, no caso, porque eu sou uma pessoa que trabalho nessa indústria e sei reconhecer os momentos que não é legal, os momentos que você se para perguntar se tá certo tratar um animal assim, só porque a gente se acha
no direito ou pela nossa inteligência ser maior, ou termos consciência de coisas, e mesmo com consciência a gente faz ou coloca animais para serem nossos escravos, para a gente obter um produto vindo dele, seja a lã da ovelha, seja a carne do boi, seja leite da vaca. Então, esses questionamentos, assim, quando você vem para fazenda de leite, você se faz muitos deles. Eu fiz muitos deles. E não sei ainda qual a resposta certa. Eu sei que a indústria ela é real. Então, se ela é real, não há muito que se possa fazer. A gente vê que tem organizações em luta de pró da causa animal, mas de verdade quando se mexe com indústria, dinheiro, são poucas coisas que podem ser feitas. Então eu acredito no trabalho único, o individual, o de cada um. Então, se existe a indústria e eu estou trabalhando nela, por que não eu fazer parte de uma boa vida para o animal? Se é tudo tão difícil para o animal, a gente não sabe até onde vai a consciência animal. Alguns animais são sencientes. O senciente animais são sim inteligentes, mas podem não ter a mesma consciência que nós, né? Não até onde a gente saiba. Mas são animais muito inteligentes que sabem viver em comunidade e que sente dor, sim, né? Não é porque é uma vaca que não sente dor. Então, se eu posso fazer parte disso, que tem uma parte não muito legal no trato com um animal, com uma vaca, porque eu não fazer parte da melhor forma e dando carinho, dando beijinho se elas deixam, dando carinho se elas deixam, mas tratando bem. Eu já vi gente em fazenda dar soco em vaca, dar chute em vaca. Então, são coisas que a gente vê em fazenda assim. E triste, muito triste. De você ter que... E não poder fazer nada, né? Porque às vezes são seus superiores, às vezes você pode até xingar. Pode até... Mas é complicadíssimo. E então eu faço a minha parte, né? Eu venho descobrindo que o mais importante é eu fazer a minha parte, e eu fazer a minha parte de um jeito com amor, sabe? E quando você põe amor nas coisas, as coisas fluem bem. E ainda mais num trato com o animal, eu odeio ver agressividade com o animal. Ele já tá ali, ele já tá naquela indústria, naquela rotina forçada. Que vai dizer que não é forçado? Lógico que é forçado. Mas, então já que tá ali, já que como carne, a gente pega vacas para consumo também, né? Então a gente come carne de vaca, mas elas vão ter sempre, pelo menos aonde eu tiver, aonde eu puder estar, e onde puder fazer a minha parte, eu vou fazer da melhor maneira para esses animais terem uma vida feliz e tranquila e boa, e da maneira que eu posso. E quero estar em fazendas que pensem o mesmo que eu, tratem da mesma maneira que eu, e eu acho que isso que é o mais importante. Então, essa experiência, ela me ensinou muito como enxergar o animal, e enxergar a vaca, por exemplo, com muito mais carinho, sabe? A carne que a gente come com muito mais carinho, porque se a gente faz parte de uma evolução nossa, toda uma
né? Uma cultura nossa, a gente já come carne, já consome várias coisas, por mais que eu, por exemplo, não tome leite, mas acabo que consumo manteiga e derivados de leite. Tem gente que fala que faz bem, tem gente que fala que faz mal. Não tomo leite desde criança, nunca quis parar de consumir manteiga, porque eu gosto de manter na minha alimentação, então não zerei o laticínio, mas eu não sou a favor de consumir muito leite. Eu acho que não é preciso. A gente tem outras fontes de várias vitaminas e coisas que a gente precisa para o nosso corpo. Então eu tô na indústria, eu faço parte da indústria, trabalho, mas eu tenho minha opinião de acordo com o que eu vejo do animal e que eu tenho percebido as coisas, os estudos e que eu tenho lido. E eu acho que essa experiência foi a mais enriquecedora, a mais engrandecedora para mim, que é o contato com o animal. As outras foram todas mais adaptações, né? Adaptações de lugar, de distância de grandes cidades, porque você ficar afastado não é fácil. Você é afastado de amigos, de coisas para comprar, para comer, é tudo muito complicado. Mas eu acho que a minha experiência maior e não experiência maior, mas a minha vivência mais enriquecedora foi o trato com o animal e enxergar eles de uma outra maneira, com muito mais... Eu já tinha amor e eu tenho muito mais respeito, e trato as vacas sim com bom dia, boa noite, por favor, vamos minha querida, vamos meu amor. E é isso, cada um fazer a sua parte, bem feito, sem muita escândalo, né? As pessoas fazem muito escândalo por muitas coisas, mas cada um devia fazer a sua parte. E então eu quero continuar ainda na fazenda, não sei até quando. O futuro a Deus pertence, mas enquanto eu estiver, eu vou continuar observando essa essência animal, o quanto eles são inteligentes e o quanto eles me ensinam a ser uma pessoa melhor, tá? Então vamos continuar a estrada, falta pouco, vou chegar na casa da minha irmã, então fui. Cheguei, Tutu! Vem, Tutu! Você não tá mais nem aí pra mim, Tutu! Não tá mais nem aí pra mim. Você tá cagando pra mim, né? Tô cagando pra mim, pra minha tia. Ó, bonita. Muitos anos, né, linda? Deu um rolezão, hein? Cheguei em casa agora. Depois que eu conversei com vocês, eu fui na minha irmã, ela tava fazendo churrasco, aniversário de um amigo nosso. Então, é isso. De repente eu vou fazer mais um vídeo com mais experiências ou mais aprendizados aqui na Nova Zelândia, aqui na fazenda. E até o próximo vídeo. Fui!